Foi prazer em vê-la. Muito Prazer em prazer, conhecê-lo. professor. Obrigado. Muito bom receber o Obrigado senhor. pelo convite. Obrigado, senhor, por favor. Obrigado. Vamos lá, professor. Já que é no Coffee No Work, vamos servir um café pro senhor, né? Ô, gente, eu acho que o coffee over. Ali tem coffee, né? Game over pro Aquilo lá coffee. não é coffee? Não, não é coffee, mas aqui o senhor fica com esse coffee e eu fico sem coffee. Mas dá, assim não dá certo. Não, eu fico só com um pouco de coffee, que eu acho que ainda tem. Ah, não, é. Ah, eu que não estava sabendo, professor. Agora vamos encher o seu coffee aí. Olá, maravilhosos e maravilhosas do Fala Maria. Estamos aqui com mais um episódio. E olha, gente, existem pessoas que escolhem uma profissão e outras escolhem uma missão. E hoje, no Fala Maria, eu recebo o professor José Tondizi, que escolheu o nosso bem mais precioso, acredito eu, a água. Sim, não é? Sem dúvida. Conta sem um pouquinho, professor, que alegria receber o senhor aqui, que bom. Conta pra gente qual é o seu trabalho. Bom, eu trabalho com água já faz mais de 60 anos, né? Eu comecei... Tem uma história antes do meu trabalho profissional. Eu nasci em Bariri, que é próximo do Rio Tietê, e quando eu era menino, a gente cruzava o Rio Tietê, tinha uma balsa mecânica, né, que a gente cruzava para ir visitar parentes do outro lado do rio. E nós levávamos uma canequinha para pegar água do rio para tomar naquela época. E isso me impressionava muito, aquele rio enorme, né? E isso tem portanto, sempre marcou um pouco a minha vida, essa visão do rio, os peixes que se pescavam. Tinha muitos peixes, né, dourados, pintados, peixes grandes, jaú, por exemplo, né, peixes muito grandes. Isso impressionava muito. Mas depois eu fui para São Paulo, fiz o curso de História Natural à noite, né, porque naquele tempo a gente tinha que trabalhar para fazer escola noturna. E, aliás, a USP fez um grande movimento democrático que foi fazer os cursos noturnos naquela época, que era justamente para dar oportunidade para quem trabalhasse, fazer a escola à noite. E depois que no segundo ano, eu comecei a trabalhar como estagiário no Instituto Oceanográfico da USP, onde eu tive uma escola muito importante de formação, inclusive. Em 1963, eu entrei no Instituto Oceanográfico como auxiliar de técnico de laboratório, depois eu fui contratado como oceanógrafo quando eu terminei o curso de História Natural, e já no começo de 1963 eu fiz parte de uma expedição grande num navio da Marinha, Expedição Equalante, um navio que percorreu toda a costa brasileira fazendo pesquisas oceanográficas, e eu participei ativamente desse projeto. 4 meses no mar. Nossa! Foi bastante interessante. Eu 4 aprendi meses no muito mar? sobre o Brasil. Qual ano? 1963. Nossa! Eu tinha 20 e poucos anos. E aí os meus mentores no Instituto Oceanográfico me disseram: você vai ser treinado no exterior, você escolhe uma universidade e veja o que você quer fazer no exterior, nessa área, procure um orientador. E aí eu procurei orientador, encontrei um orientador na Universidade de Southampton, na Inglaterra, e fui fazer mestrado e doutorado em Southampton com uma bolsa da Fundação Ford. Fiquei lá até 67, fiz mestrado. Voltei para o Brasil para fazer a parte prática do doutorado aqui e voltei para a Inglaterra para escrever a tese lá. Foi uma bolsa sanduíche diferente, né? Eu tinha uma bolsa muito boa da Fundação Ford na época, né? Porque naquele tempo o Brasil não tinha bolsas para o exterior. Sim. E aí, na volta, eu comecei a trabalhar na região lagunar de Cananéia, que tem uma região muito interessante, tem um estuário, tem mangues, tem área costeira. Eu aprendi muito na Inglaterra, sabe? Aprendi muito, porque depois, quando eu ia voltar para o Brasil, o meu orientador disse: olha, eu quero que você visite todos os laboratórios de oceanografia da Inglaterra e da Europa, e também de água doce.
Aí eu disse para ele, mas professor, água doce? Ele falou, você nunca sabe, pode ser que você trabalhe também com água doce, então você vai visitar. Aí eu visitei todos os laboratórios, era um aprendizado muito rápido, eu passava 3 ou 4 dias no laboratório, mas aprendia muito. E aí visitei todos os laboratórios da Inglaterra, depois na França, depois na Itália, depois na Espanha, depois na Noruega, na Dinamarca, e voltei para o Brasil. Trabalhei na região Goulart de Cananéia, e depois, em 1970, eu recebi um convite do reitor da Universidade Federal de São Carlos, foi o primeiro reitor, professor Heitor Gurgulino de Souza, foi me visitar lá em São Paulo, o Instituto Oceanográfico era em São Paulo, né? Ele foi me visitar. Eu tinha um laboratório em Cananéia e um escritório em São Paulo, na USP, campus da USP. Me disse, olha, professor, me deram o seu currículo e eu estou montando uma universidade lá em São Carlos. O senhor não quer ir trabalhar lá? Eu estou procurando pessoas, eu estou com o seu currículo, acho que o senhor se encaixa perfeitamente naquilo que a gente precisa fazer. Falei, tudo bem, professor, mas eu trabalho com oceanografia, trabalho no mar. Falou, não, mas lá tem uma represa, você pode trabalhar na represa do Lobo, represa do Broa. Falei, pode ser. Bom, aí eu vim para cá, olhei, vi a universidade, gostei da universidade. A universidade tinha poucos professores, tinha 10 professores naquela época, né? E o campus estava completamente livre, tinha pouquíssima gente. Era para construir mesmo. Eu me interessei muito porque era um projeto para construir. Eu sempre fiquei muito interessado na minha vida em construir coisas novas. Falei, poxa, aqui é uma oportunidade. A minha mulher também é profissional da mesma área, nós trabalhamos juntos, né? Casamos em 1967, meu filho nasceu em 68. E aí, em 71, mudei para São Carlos e comecei a trabalhar na represa do Broa. E aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu comecei a olhar o que se fazia no Brasil na área de água doce, de pesquisas em águas interiores, né? Lagos, represas e rios, eu percebi que tinha muito pouca tecnologia envolvida nisso. E o curso que eu fiz na Inglaterra, ele era um curso altamente tecnológico, ele me ensinou dezenas de técnicas, né? Aí eu falei, poxa, eu vou pegar todas as tecnologias que eu aprendi na Inglaterra e vou colocar na represa do Lobo para desenvolver essa área no Brasil. E deu certo, eu trouxe toda a tecnologia que eu tinha aprendido, comecei a trabalhar, comecei a formar estudantes, né? Eu fui o primeiro professor da UFSCar que começou a treinar estudantes de iniciação científica, né? Que hoje são professores titulares e são já tem alguns até aposentados já, entendeu? E o senhor está Então aí. E eu estou aqui, sim, sem dúvida. Nossa, eu tô adorando esse nosso bate-papo, porque eu fico impressionada, assim, como que São Carlos é celeiro de tanta gente especial, né? O senhor é reconhecido internacionalmente como um dos maiores especialistas em recursos hídricos do mundo. O senhor é uma referência internacional, o senhor está aqui em São Carlos. Que sorte a nossa! Que sorte a nossa que aquele menino de Bariri, né? É verdade, Não é? O senhor é de Bariri. Sou. Para a Inglaterra, foi para a Inglaterra depois decidiu vir para São Carlos e levou São Carlos para o mundo. Muito obrigada, obrigada pelo seu trabalho. E me diz uma coisa, nessa trajetória maravilhosa que o senhor já, né, que o senhor já tem ainda, né, teve e tem, qual foi a maior transformação que o senhor testemunhou da ciência brasileira ao longo da sua carreira? Que o senhor poderia destacar para a gente? Isso é muito importante, uma belíssima pergunta sua, viu? Na verdade, nós tivemos algumas etapas que marcaram o desenvolvimento da ciência brasileira. A primeira foi a fundação do CNPq, o Conselho Nacional de... Na verdade, é um pouco antes. Em 1948, o Estado de São Paulo colocou na Constituição uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, que foi implementada alguns anos depois, mas já na Constituição de 1948 do Estado de São Paulo
estava colocada a FAPESP. Isso foi 3 anos só depois da fundação da National Science Foundation nos Estados Unidos. Ou seja, veja como o Estado estava avançado. E em 1951, foi fundado o CNPq e a CAPES, simultaneamente. A CAPES, né, que era para formar professores, e o CNPq, que era o Conselho Nacional de Pesquisas. E o Conselho Nacional de Pesquisas diretamente ligado à presidência da República. Foi um período muito interessante do projeto de desenvolvimento do Brasil. E teve outros desenvolvimentos nessa época, mas no caso da ciência, e o CNPq foi entregue à administração para o almirante Álvaro Alberto, que era uma pessoa que tinha sido treinada nos Estados Unidos e que tinha também um foco em energia nuclear por causa do desenvolvimento da bomba atômica e da energia nuclear, que foi o projeto Manhattan americano. Então, ele assumiu o CNPq e deu um impulso grande ao CNPq. Então, foi a primeira grande, digamos, transformação do processo. O Brasil mostrou que deveria desenvolver ciência. O segundo passo, que foi muito importante, foi a implantação da pós-graduação. A pós-graduação brasileira, que começou por volta de 1969, 1970, os primeiros cursos de mestrado e depois os primeiros cursos de doutorado, que antes da pós-graduação, você fazia o doutorado sem cursos. Sim. Não tinha curso. O Brasil resolveu montar um projeto de pós-graduação baseado na experiência americana, que era cursos de mestrado e doutorado. E isso começou uma expansão grande nessa época, 1969, 70, e expandiu-se muito a partir desses anos, década de 80, 90, com o apoio do CNPq e da CAPES, né, com bolsas para os estudantes. Então, essa foi a segunda transformação da ciência brasileira, na minha opinião. E mais tarde, mais recentemente, né, digamos, por volta do final do século XX e começo do século XXI no Brasil, houve uma expansão da ciência no sentido de aplicação, né? Ou seja, você sabe, os alemães que usam muito essa frase. Fazer ciência é você receber dinheiro para produzir conhecimento. Sim. Inovação é você pegar o conhecimento e transformar em dinheiro. É o que eles fazem. Então, o Brasil migrou, né, o sistema brasileiro, federal principalmente, mas também alguns estaduais, começaram a migrar para essa aplicação. Então, tem a fundação do CNPq, a pós-graduação, depois o terceiro aspecto é justamente essa passagem do transformar o conhecimento em inovação, que foi muito importante, né? E depois, isso teve um papel muito importante, a Embrapa teve um papel muito importante nisso. A Embrapa foi fundada em 1973, né? E com isso se desenvolveu muito a tecnologia e a pesquisa na área agrícola. Sim. E muitos dos alimentos que são produzidos hoje se devem a esse trabalho que foi desenvolvido pela Embrapa. E aí uma quarta expansão da ciência é a que nós estamos vivendo agora, que é a ciência para a sociedade. Você precisa usar os conhecimentos científicos para melhorar a qualidade de vida da população, na saúde, sim, com certeza, no meio ambiente, né? Sim. No emprego e renda, que está ligado com a inovação. Então, acho que são essas as etapas de desenvolvimento, né? Eu participei muito desse processo, porque eu fui presidente do CNPq de 95 a 99, fiquei 4 anos como presidente do CNPq, que foi outra surpresa na minha vida, que eu não tinha programado ser presidente do CNPq. E o senhor ganhou esse presente. O senhor ganhou esse presente, que legal. Me convidaram, Sim. o presidente Fernando Henrique, junto com a Academia Brasileira de Ciências, me convidaram para ser presidente do CNPq, aí eu pude aplicar mais esse conhecimento e essa estratégia, né?
Depois eu fiquei mais 2 anos como assessor do ministro de Ciência e Tecnologia, depois que eu saí do CNPq. E quando eu voltei para São Carlos, eu já estava aposentado da Universidade de São Paulo. Eu me aposentei em 1996. Aliás, dia 1º de agosto vai fazer 30 anos que eu me aposentei da USP. Nossa! Eu fundei um instituto de pesquisas. Sim. Né? E aí, nesse período, 99, o prefeito Melo, que era o Arnon de Melo, me convidou para fundar uma secretaria de Ciência e Tecnologia. Falou, você tem experiência do CNPq, por que você não funda uma secretaria de Ciência e Tecnologia em São Carlos, na prefeitura? Aí fundei. Naquele tempo era a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Fiquei 1 ano com ele, depois trabalhei com o Otomani como prefeito, aí me liguei muito à questão municipal. Sim. E em 2016, quando o prefeito Ayrton Garcia estava recém-eleito, foi em casa e falou, eu quero que você seja meu secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Eu disse, mas prefeito, eu estou com 79 anos. Ele falou, não, mas eu acho que você pode, ainda você tem gasolina para queimar. Tem gasolina para queimar, com certeza. E aí eu fiquei até os 8 anos do mandato do Ayrton. Eu fiz bastante coisa também aqui e amadureci muito esse processo de você usar a ciência para desenvolver a qualidade de vida da população e desenvolver o município. Né? Principalmente numa cidade como São Carlos, que tem uma pleiade de cérebros muito qualificados. Sim. Aqui tem gente de altíssimo nível. Né? Você esbarra na rua, é uma coisa impressionante. E essas pessoas precisam ser usadas, o conhecimento delas precisa ser usado. Né? E olha, e aí terminou o mandato do Ayrton, em 2024, falei, bom, agora eu terminei meu projeto, mas aí o neto Donato, que foi eleito, disse, não, você vai continuar mais como meu assessor. Ainda tem mais gasolina para queimar. Pois é. Eu trabalho como assessor do prefeito. O que eu faço? Eu identifico um problema na prefeitura, eu levo esse problema para um grupo da universidade e digo, olha, eu preciso resolver este problema. Aí eles trabalham a ideia, aí eu pego a ideia trabalhada e levo para uma secretaria. Olha, que legal isso. E aí a secretaria desenvolve junto com a universidade. Ou seja, a gente é privilegiado por poder ter o seu conhecimento, todo essa sua trajetória maravilhosa que enche a gente de orgulho. É do Brasil, é de Bariri, né? É de São Carlos também. E a gente faz essa integração com os jovens da universidade, que eu acho tão importante. É muito importante. Né? Porque... tão importante a gente colocar esses jovens já, né? Eu acho que isso para eles deve ser muito especial, né? Fica porque eles precisam de uma oportunidade. Sim. Precisam vislumbrar uma oportunidade quando estão na universidade, né? Isso é uma coisa. Mas tem outra coisa que é importante também, que é você procurar dar para a população de São Carlos várias oportunidades para a população também. Não é só para estudante, não. Você precisa, sabe, uma pessoa que trabalha de sol a sol, ela precisa ter alguma coisa a mais que você entregue para ela, como educação, como ciência, como cultura, para não ter uma vida também inócua aqui. Está certo, está trabalhando, mas, poxa, vamos dar uma outra oportunidade de lazer, de recreação, de cultura, de conhecimento. Com certeza. Isso não sai da minha cabeça, eu acho que é fundamental isso. Você vê uma pessoa que trabalha na cidade de Araci, trabalha 8 horas por dia. Qual é a perspectiva que essa pessoa tem para o futuro? Qual é a oportunidade que ela tem? Você tem que dar essa oportunidade. O governo tem que dar essa oportunidade. Com certeza. Concordo com o senhor. Eu acho que eu acho que essa sua fala é muito importante, né? Esse olhar que o senhor tem, e que sorte a nossa, que a gente tem o senhor lá e que tem esse olhar para as pessoas, para a nossa sociedade. Isso é muito raro hoje em dia. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. O que nenhum livro poderia te ensinar
e que toda essa sua trajetória te ensinou? Qual a lição, qual a maior lição que o senhor... Ou as lições, né? Eu acho que foram Várias, muitas. muitas. Algumas coisas muito interessantes. E o primeiro, você tem que insistir em aumentar seu conhecimento permanente. Isso não tem parada, não tem fim. É permanente. Isso é a primeira coisa. Segundo, você tem que ativamente interagir com outros cérebros. Isso eu aprendi muito na minha... Porque eu viajei muito, sabe? Eu trabalhei muito no exterior. Trabalhei em 40 países, eu fiz muitas conferências, cursos. Dei cursos na Jordânia, dei 2 cursos na Jordânia, dei cursos na Hungria, dei cursos na Alemanha. Então, essa vivência internacional ensinou que é importante você trocar experiências com técnicos e com outras pessoas também. Então, essa é a primeira coisa, aumentar muito o conhecimento, sempre procurar cada vez mais, aprender cada vez mais, isso não tem fim. Segundo, você interagir com as pessoas o mais que você pode. Isso não significa interagir só com cientistas, interagir com outras pessoas também, com pessoas comuns que não são cientistas, mas que podem ensinar muita coisa. A sabedoria da vida, né? Eu aprendi muito com essas pessoas, barqueiros do Amazonas, por exemplo, né? Que me ensinavam coisas. Quando eu trabalhava em Cananéia, tinha uma pessoa, o seu Chico, que era o nosso... que dirigia o nosso barco lá, enquanto a gente fazia os experimentos. Ele não tinha nenhuma medida, ele não fazia nenhuma medida, mas você perguntar para ele como que está o mar hoje, seu Chico, ele dizia para mim, professor, hoje está tudo misturado por causa do vento. Olha. Às vezes não, às vezes ele dizia, não, tem um mar em cima do outro. Você fazia, punha o termômetro lá, media e era mesmo estratificado. Mesmo. Sim. Então, também interagir com essas pessoas, aprendi muito com essas pessoas. Como, por exemplo, uma vez no Equador, eu perguntei para um senhor que estava com 100 anos. Falei, qual é o seu segredo? Ele falou, meus pés. Eu não paro de andar, por exemplo. Então, você sabe, todo esse conjunto de informações que você vai destilando e vai melhorando é fundamental. Então, acho que esses são alguns pontos que eu aprendi e que... E sempre coisas que você tem que fazer que são estruturantes, quer dizer, coisas que ficam, coisas que permanecem. E o que permanece é aquilo que é absorvido mais, no caso de municípios, por exemplo, pela população. É a população que participa, que desenvolve, você passa as ideias, então isso permanece. Então, essas coisas, elas são importantes, ficaram muito na minha memória e no meu modo de atuar. Com certeza, professor. O senhor continua a andar, né? Continua a caminhar meus pés, né? Nossa, eu amei isso que o senhor falou agora. E aí, aproveitando desse seu conhecimento tão maravilhoso, o senhor acha que a gente vive hoje uma crise de água ou uma crise de gestão da água? É uma excelente pergunta. Eu acho que é mais uma crise de gestão da água do que uma crise de água, porque, na verdade, o planeta tem muita água, ainda tem muita água. É claro, a água não é distribuída uniformemente no planeta, mas o planeta ainda tem muita água. Agora, existe muito desperdício, existe um uso muito diversificado de água. Por exemplo, você pega o Rio Colorado, que é um rio que é dividido pelos Estados Unidos e México, né? Quase não tem mais água, porque usa-se muita água. Aumentou muito o uso da água, diversificou-se muito o uso da água, mas você não tem reuso, o reuso é muito pouco, né? E depois tem uma coisa que é fundamental. Se a água estiver muito poluída, você não pode usá-la, embora ela esteja lá. Você tem água, mas ela está poluída, você não pode usar.
essa água para abastecimento público, por exemplo, às vezes nem para irrigação. Então, a crise da gestão da água é mais importante do que a falta de água. É claro que com essas mudanças climáticas também vai haver um processo de alguma escassez vai ocorrer. Mas o mais que isso é a gestão. É o fato de você... E qual é o processo de gestão? É você considerar a água como um componente essencial, não só da vida humana, mas de todos os organismos que tem no planeta. A água é necessária para toda a vida. Você sabe que a água existe no nosso planeta há 3,5 bilhões de anos. Desde o começo tinha água. E essa água foi fundamental para que a vida se diversificasse. Sim. Né? Todos os organismos precisam de água, desde bactérias até os seres humanos. E, portanto, essa questão de você usar. E aí tem uma coisa que eu tenho pensado muito, até estou fazendo um trabalho junto com alguns antropólogos e psicólogos, que é o seguinte: por que a espécie humana se afastou do meio ambiente? Que envolve água também. Porque hoje a pessoa abre uma torneira, ela não quer saber de onde vem essa água. É água subterrânea, é água superficial? De onde vem? Aqui em São Carlos é do Monjolinho, é do Feijão ou é dos poços artesianos que nós temos? Não quer saber. Então, por que o ser humano se afastou do meio ambiente natural? Por 3 razões. Primeiro, a agricultura, que começou há uns 10 mil anos em diferentes regiões, e com essa agricultura ele não precisou mais ir coletar animais para viver ou coletar frutos. Ele fez o seu ambiente e começou a cultivar trigo, cultivar arroz, cultivar soja, enfim, e produzir seu alimento. Segundo, em função disso, ele começou a construir cidades, aldeias e depois cidades artificiais. E terceiro, ele começou a domesticar animais. Então, esses 3 fatores afastaram a espécie humana do meio ambiente natural. E hoje há um divórcio. Por que as pessoas jogam resíduo no rio? Joga tapete, Isso é um absurdo, almofada no rio, eu não consigo por exemplo, entender. Recentemente eu fui visitar Ubatuba e fui lá eles têm um aquário, né? Sim. E aí, no final da visita, eles fizeram um painel, um corredor dos 2 lados, assim, com todo o lixo que eles retiram. Todo não, né? Mas uma pequena parte do lixo. E você tem almofada. No rio. Almofada nas praias, enfim, ali, Sim. né? Então, almofada, tênis. Eu falo, gente... né? E aí tem uma parte bem chocante que eles têm os animais, né, ali, né, infelizmente, que morreram, e aí você tem os animais ali conservados no formol, e eles deixam ali para que você veja como aqueles animais morreram. Né? E muitos deles, eu tinha um golfinho que me impressionou muito, preso com... Parede. com anzol. Aquele negócio de botar o band-aid. Sim. De plástico, né? De fita de esparadrapo. Sim. Entrou assim e ficou, e ele não conseguiu mais. Ele não conseguiu respirar. Então, assim, a importância, né, da educação, que é o que nós estávamos conversando antes, a importância da gente conscientizar as gerações e a nova geração, né? Eu confesso para o senhor que eu não sei se é possível a gente educar o que já passou. Mas... Não, tem que fazer esforço, porque sempre se diz, vamos educar as crianças porque as gerações mais antigas já estão perdidas. Eu digo, não, senhor. Vamos também educar as gerações, os adultos, porque eles também precisam de educação. Por quê? Porque psicologicamente eles se afastaram do meio ambiente, entendeu? A pessoa... Olha, quando eu era secretário do Ayrton, nós resolvemos fazer uma plantação de árvores na Carlos Botelho. Sim. Eu fui pessoalmente em cada casa convencer as pessoas a plantar uma árvore, porque as mulheres diziam para mim, professor, mas vai sujar aqui, as folhas vão sujar a calçada, depois na chuva vai juntar folha aí. Então, árvores são importantíssimas. Agora, um processo importante, que aí tem essa questão da desconexão que ocorreu e que está ocorrendo cada vez mais, né?
Além disso, tem as mudanças globais que são parte dessa desconexão também. Porque, olha, a indústria de petróleo joga por ano 50 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. 50 bilhões de toneladas por ano. É o que está causando o efeito estufa. Você não vê agora na Europa as temperaturas? Sim. Bom, veja bem, sabe quanto é que essa indústria mobiliza por ano? 5 trilhões de dólares. Então, como é que você vai fazer essa indústria? Você acha que eles vão renunciar ao petróleo para fazer energia solar, para usar energia solar? Claro Então, isso é muito complexo. Mas para você reconstituir esse processo a nível municipal, por que tem que ser a nível municipal? Porque é onde você pode atuar mais. Sim. O governador Franco Montoro, que eu ajudei em algumas ocasiões, ele me dizia: você vive em São Carlos, você não vive no Brasil, você vive em São Carlos, lá que você tem que atuar. Então você tem que reconectar a população. Para reconectar, você tem que plantar árvores, você tem que fazer projeto de resíduos sólidos. Ontem eu trabalhei com uma moça lá da Federal, uma professora que vai montar um projeto para resíduos sólidos nas escolas, para fazer coleta de resíduos sólidos. Então você tem que reconectar a população ao meio ambiente. Sim. Então, todo esse processo, eu fiz 20 parques urbanos quando era secretário do AIRC. Então, aí, 300 hectares de áreas verdes na cidade. Que bênção, né? Então, isso é importante para que a população possa usar o Bicão, o Cartódromo, são parques urbanos para a população ter lazer, ter recreação e, mais ainda, ter as árvores que vão produzir água para a atmosfera, porque elas transpiram, vão produzir sombra, né? Uma árvore de sibipiruna, por exemplo, ela funciona como um sistema de ar-condicionado. Ao invés de usar ar-condicionado, você usa uma árvore, pronto. Tudo resolvido. Não é interessante? Não é? Muito. Professor, como que eu faço para encerrar uma conversa com o senhor de só 30 minutos? Não dá. A gente tem que fazer, sei lá, não sei, um ano inteiro de conversas. Não me provoque, porque eu tenho muitas histórias. Adoro conversar. Inclusive, vou então te dar uma ideia. Vamos então começar a conscientizar a população de São Carlos como um todo, promover rodas de conversas sobre conscientização do meio ambiente. Vamos. O que o senhor acha? Né? Eu acho que quando a gente abre para conversa, a gente também aproxima o ser humano, né? Porque, assim, eu estava lendo recentemente um estudo em que a questão era: por que o ser humano está cada vez menos empático, não se importa, enfim, por que a gente está vivendo tempos de tanta violência, de tanta, né? E aí a reflexão foi: nós não temos mais tempo para observar, né? A gente não tem mais pausas, a gente não pensa mais, porque é tudo tão acelerado, as redes sociais, a internet, a tecnologia, a gente não para mais. Você sabe que isso está acontecendo na educação. E eu tenho um projeto que eu fiz aqui, porque os alunos, eu fiz uma reunião com 20 famílias no Jesuíno, à noite, fui lá com o promotor. Sim. E aí nós começamos a conversar e essas famílias me disseram: olha, professor, depois da pandemia, nossos filhos não querem mais ir na escola porque nós ficamos 2 anos fechados em casa e usamos os computadores todos e eles sabem tudo, tem a rede social, tem a internet e o professor vai lá falar o que eles já sabem. Bom, aí nós inventamos o seguinte: então por que nós não fazemos um projeto na escola? Para você desenvolver a criatividade, a colaboração, a capacidade de integração com outros alunos. Aí tem 8 escolas que fizeram. Aí eu criei aqui um Instituto Jovem de Ciência, Tecnologia e Inovação, que virou um projeto de lei do vereador Bruno Zanqueto. Isso é um projeto de lei de São Carlos hoje. Qual é a ideia? Você fazer os alunos trabalharem, você dá a possibilidade para não dispersar, porque o celular dispersa, a rede social dispersa, e é difícil que eles... Agora, se você der um trabalho para eles... Sim, um projeto interessante. Claro. Sim. Então, acho que esse ponto é que a gente precisa focar, ter focos. Foco na cultura, foco na educação, foco em trabalhos na escola, você
dá trabalho para eles fazerem. Então, por exemplo, tem uma escola lá que está fazendo biodiversidade. Uma outra escola, o Sebastião de Oliveira Rocha, fez um trabalho que eu sugeri. Falei, por que vocês não cultivam algas na escola? Microalgas. Fizeram aquários, cultivaram as microalgas, ganharam um prêmio e foram para Dubai, o prêmio internacional, Olha! porque foi a primeira escola do mundo que usou as algas para fixar carbono. E olha que experiência incrível. Não é incrível? Sim. Agora eu montei eu estou fazendo isso aí numa escola lá no Caique, na cidade de Araci, mas a ideia é montar laboratórios de ciência com as microalgas nas escolas para fazer eles trabalharem isso, fazer trabalhar, pensar. Né? Pausas. Pausas com o que realmente importa. Claro. Pausas fazendo coisas que vão incentivá-los a ter um futuro melhor, a ter esperança. Eu acho que isso é muito importante. Professor, o senhor é inspirador. Sua trajetória é incrível. Eu ficaria aqui, mas sei lá, nem sei quantos dias só conversando com o senhor, mas a gente ainda tem muito tempo para conversar aí. Temos sim, fora podemos do Fala fazer um podcast. Vamos fazer. Eu fazia com a Edneia, sabe a Edneia do Nova Marca? Sei. Eu fiz uns 20 ou 30 podcasts Olha, com ela sobre sustentabilidade. Vamos conversar, vamos fazer alguma coisa com água, com meio ambiente, abrir para a população, a gente faz meia hora. Meia hora eu venho aqui faço a palestra e passa para a comunidade e responde questões. Isso é muito importante. Muito importante, eu acho Vamos usar esses instrumentos. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa levar a informação, conversas como essa que, poxa, né? Um menino que saiu lá de Bariri, que foi parar na Inglaterra, que já trabalhou em mais de 40 países e que representa o nosso Brasil e que é, né, uma referência, né, internacional. Isso é motivo de muito orgulho. E com certeza o senhor já inspirou muita gente. E aí tem uma coisa que eu queria fazer. O senhor já viu aquele negócio, quem sabe faz ao vivo? Aqui eu vou inventar, quem sabe faz no improviso. Sim. Cadê o Tommy? O Tommy, só é o Tommy. Ele falou quando estava chegando, vou chamar o Tommy aqui. Vem aqui, Tommy. Vou tirar meu microfone. Vou fazer aqui, hein? As meninas da edição da produção vão matar. Eu tirei aqui para ele poder falar. Mas assim, o Tommy falou para mim que ele só é quem ele é profissionalmente hoje por causa do senhor. Conta essa história aí. O pessoal exagera um pouco, viu? Pronto, eu vou Quero ver você cortar tudo isso aí depois, tá? E aí, quem sabe, faz no improviso. Estou ouvindo. Não estava combinado, tá? Mas tudo bem. Não, na verdade, a história é muito simples e rápida, né? Eu fui office boy do professor Tondizzi em 1997. Faz 30 anos. Quando ele fundou a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E aí, naquela época, não tinha YouTube, não tinha nada, então eu tinha que estudar em outras formas, apostila, tinha que procurar coisas na internet. Eu não tinha computador em casa, então ele me deixava no horário de almoço. E você imprimia? Imprimia apostila, 400, 500 páginas de apostila. Olha, gente, que emocionante, professor. Isso. Olha, eu não sei se meu áudio está saindo, né? Não. Professor, parabéns pelo Obrigado. ser humano que o senhor é. O senhor me ensinou tanto com a sua vida. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas como o senhor. Eu espero que o senhor continue a caminhar e, parafraseando Nemo, o senhor continue a nadar. Porque o seu nado é muito importante para todos nós. Não, eu continuo, sim. Viu? Fiz 88 em maio. E aí, no dia do aniversário, estávamos almoçando na família, eu falei, faltam 12. O pessoal falou, 12? 12 para quê? Eu falei, para 100. Maravilha. A meta é 100. O senhor me convida para a festa? Claro. Quero estar lá, hein? Sim. Eu queria que o senhor deixasse... Corta que eu vou sair. Não, fica aqui, não vai embora não. A gente vai encerrar. Vou te contar mais uma do menino de Bariri que você falou, que é o seguinte, recentemente eu fui nomeado pela Universidade de São Paulo, o Instituto de Estudos Avançados da USP de São Carlos não tinha cátedra. Aí eles me nomearam como o primeiro catedrático do Instituto de Estudos Avançados da USP para fazer um projeto e desenvolver estratégias para discussão sobre ciência, tecnologia, meio ambiente e sociedades. Então, eu sou o primeiro catedrático do Instituto de Estudos Avançados da USP. Aí um primo meu soube, falou, parabéns, falei, você viu onde chegou o menino de Bariri? Não é? O senhor viu, hein, professor? 40 países, hein?
É isso. Eu queria, professor, que o senhor deixasse um recado ali pra gente, do seu coração. Olha, eu acho que a vida naturalmente é algo de múltiplas dimensões, né? E nós temos que aproveitar essa passagem que você está aqui, né? Nós estamos aqui num determinado período e nós temos que aproveitar essa passagem para deixar um legado para as futuras gerações. Esse legado não precisa só ser aquilo que você disse, mas principalmente aquilo que você fez. O Abraham Lincoln dizia: vão lembrar de você não pelo que você disse, mas pelo que você fez. Com certeza. Então eu foco muito nisso, em realizar coisas. Porque ao realizar coisas, você está promovendo um legado para as futuras gerações. Você está deixando uma marca, você está deixando ideias, você está deixando possibilidades de deixar as pessoas mais felizes, porque nós vivemos numa época muito conturbada da humanidade, né? Genocídio, guerras, violência, feminicídio, algo muito que não existia isso no passado, e nós estamos vivendo. E é preciso uma leveza maior na vida. A vida tem que ser levada com maior leveza. E essa maior leveza significa deixar oportunidades para o futuro e para as pessoas, para você mesmo desenvolver suas oportunidades, mas para isso incluir também outras pessoas nesse turbilhão que é a vida, porque a vida é um turbilhão permanente, né? De projetos, de ideias, de desenvolvimentos, né? De problemas, evidentemente, mas é importante deixar assim essa contribuição para as novas gerações. É o que sempre eu penso, é o que sempre me move. Perfeito, professor. Eu Muito agradeço. obrigada. Eu que agradeço. Professor, uma Obrigado. grande honra. Gente, é o Fala Maria, levando histórias de esperança para você. Olha onde chegou um menino de Bariri, né? Que você não desista daquilo que você acredita, não desista dos seus sonhos, não desista de continuar a caminhar e a nadar. Então, que essa história do professor, essa trajetória inspire a sua vida, assim como inspirou a minha, assim como inspirou a do Tommy, e nós esperamos que você tenha gostado desse episódio. Até a próxima, um beijo e até o próximo episódio. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigada a ótimo. você, o senhor é maravilhoso. Eu acho que eu ficaria aqui a vida inteira com Não, o se senhor. você me provocar, outro dia eu vou estava dando entrevista. nós vamos falar com a Maria.